Então, antes de começar, né, eu gostaria de me apresentar. Tem pessoas aqui assistindo que já me conhecem de outras lives, já tem outras que talvez nunca me viram antes na vida, não sabem nem quem eu sou. Então, é importante que eu fale um pouquinho sobre mim, para que vocês possam entender por que eu estou aqui, o que danado eu vim fazer nessa aula e por que eu me coloquei nessa posição de estar passando conhecimento para vocês. Bom, então eu me chamo Martina Jacques, nasci numa cidade chamada Araripina, que fica a 700 quilômetros aqui da capital de Pernambuco, que é Recife, né? É uma cidadezinha lá do interior, com mais ou menos 80 mil habitantes. E eu moro hoje em Recife, né? Já fazem 15 anos que eu estou aqui em Recife. Eu sou formada em farmácia, trabalhei nessa profissão durante 7 anos e desde outubro do ano passado estou dedicada exclusivamente, né, à minha missão de vida, que está ligada ao despertar consciente. E essa missão de vida é justamente a de levar a transformação para o mundo através do conhecimento e do amor. Por isso que tem aí o slogan da minha página, vocês já devem ter visto no meu canal, no meu Facebook. Eu sempre coloco esse slogan, porque realmente é isso que eu descobri e é isso que eu faço com o maior prazer, né? Com o maior empenho, com o maior amor. Hoje eu sou terapeuta holística, atendo com uma técnica chamada Theta Healing e me intitulo uma facilitadora de transformações. Então acredito que a maioria de vocês não deve saber como é que o despertar consciente surgiu. Então eu quero contar um pouquinho da minha história até chegar nessa página, que já está presente em mais de 10 países pelo mundo, com milhares de seguidores espalhados por aí. Bom, o despertar consciente ele surgiu, né, de um processo. E esse processo eu vou começar a contar a partir de março de 2017. Né? Eu, Martina, na época, vivia um momento muito frustrante da minha vida. Eu tinha um bom emprego, esse emprego me deu uma responsabilidade de assumir uma equipe a nível Nordeste. Eu gostava do que eu fazia, porém, ainda assim, eu não estava plenamente feliz. A esta altura, eu já tinha recebido 2 feedbacks duríssimos da minha equipe, o que me incomodou profundamente e fez com que eu me sentisse muito decepcionada comigo. Foi bem difícil aceitar, né, aquilo naquele momento. Eu alimentei uma série de pensamentos negativos depois desses feedbacks, né? E eu vivia de mau humor. Eu não estava conseguindo lidar com as minhas emoções. Eu pensei mais de uma vez em desistir do cargo que tinham confiado para mim. Foi quando eu decidi me matricular em um curso de liderança e ver o que eu estava fazendo de errado. Porque para eu ter feedbacks tão duros, alguma coisa eu estava fazendo de errado. E eu queria descobrir o que era. O curso ele me ajudou a entender algumas coisas sobre liderança, porém aquilo foi muito pouco para mim. Eu permanecia sendo extremamente exigente, perfeccionista, crítica, arrogante. Eu não gostava de delegar tarefas, totalmente centralizadora. Tinha dificuldades de me relacionar com as pessoas. Dentre uma série de outras coisas que se passavam na minha vida e que me deixavam plenamente insatisfeita. Então já era agosto de 2017 e eu ainda me sentia frustrada. Frustrada comigo, frustrada com a minha vida. Eu não queria mais ser daquele jeito, eu não queria mais viver só para trabalhar, pagar contas, resolver problemas, buscar distração uma vez ou outra e aí reiniciar um ciclo. Era pouco demais para mim. Foi quando eu decidi começar a investir em livros, pesquisar sobre quais eram as habilidades que eu precisava ter para ser uma boa líder, como eu podia desenvolvê-las. Até então eu não fazia ideia, não sabia nem o que era que eu precisava melhorar. Definitivamente, eu não queria mais permanecer como eu era.
E se eu externava todos aqueles comportamentos com as pessoas fora de mim, imagina como é que eu era comigo mesma. Extremamente autocrítica, extremamente exigente comigo, me punia o tempo todo, morava um verdadeiro Hitler dentro de mim, que me fazia viver uma vida não muito boa. Foi então que, ainda em agosto, a minha melhor amiga chegou para falar comigo de uma técnica chamada Theta Healing. No início eu não sabia nem pronunciar, fazia nem ideia do que era. Mas ela estava tão mudada que eu decidi marcar um atendimento com uma terapeuta da técnica. Na sessão, a gente trabalhou diversas coisas relacionadas ao amor. Foi quando, pela primeira vez, eu descobri que verdadeiramente eu não me amava. E foi difícil assumir isso e reconhecer que isso era verdade. Algumas questões em mim foram mudadas, né? E eu saí daquela sessão em êxtase. Senti que havia finalmente encontrado um propósito e uma razão para continuar vivendo. Porque eu não aguentava mais a vida que eu tinha do jeito que eu era. Foi aí que, uma semana depois do atendimento, abri uma turma e eu decidi fazer o curso para virar terapeuta da técnica. Era setembro de 2017. A esta altura, eu já tinha consciência que eu amava escrever. Sempre fui uma boa aluna em redação no colégio. Então, o curso do Theta Healing me permitiu iniciar a descoberta de um mundo novo, pelo qual eu me apaixonei. Queria sair contando para todas as pessoas tudo que eu havia descoberto, de tão maravilhoso que era. Só que as pessoas, por preconceito, não me davam muita bola, não. Meus amigos me ignoravam e eu tinha pouquíssimas pessoas com quem eu conseguia falar a respeito. Quase ninguém. Na época, eu estava de férias e passei todo o tempo livre aplicando essa técnica em mim, removendo crenças e padrões de condicionamento comportamental. Voltei das férias para o emprego e a primeira coisa que eu ouvi meu chefe comentar é que eu estava diferente. E que as férias haviam me feito muito bem. Mal sabia ele que eu tinha encontrado o meu propósito e a minha missão. Só que ainda assim eu vivia um problema. Não estava tudo 100%. Eu queria disseminar para o mundo tudo aquilo que eu adorei descobrir sobre a vida, mas eu tinha muita vergonha. Vergonha do julgamento alheio. Eu pensava, o que meus amigos, meus familiares vão pensar de mim se eu começar a escrever textos sobre a vida? Fiquei travada por um tempo e decidi começar a aplicar o Theta Healing para ver quais as crenças que eu tinha sobre o julgamento do outro. E aí eu fui limpando, né, por um tempo e decidi aplicar o Theta Healing, né, para liberar esses padrões impostos pela sociedade, os medos que eu tinha, os bloqueios. Na época, era mais ou menos outubro de 2017, e eu fiquei até março de 2018 só postando pequenas mensagens que pouquíssimos amigos conseguiam ver naquela historiazinha do Instagram e do WhatsApp. Pouquíssimas pessoas viam, não chegava nem a 100 por dia. Quando chegava a 100. E eu definitivamente queria atingir mais pessoas. Então foi quando eu comecei a pensar em criar uma página. Só que eu não fazia ideia de qual era o nome que eu colocava, de como era que eu começava. Não fazia ideia de como eu fazia isso. E aí eu comecei a buscar no Google, como era que eu criava uma página, como era que eu fazia tudo. Foi aí que na noite do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 2018, ano passado, eu acordei decidida e criei o Despertar Consciente no Facebook e no Instagram. Esse nome ele veio para mim, né? Fui conectando palavras que eu gostava, com ciência, com despertar, e aí casou
E eu decidi que ia ser esse o nome que eu ia começar a levar as minhas mensagens aí para o mundo. Comecei postando para pouquíssimas pessoas. Tinha quase nenhum seguidor. Mas nem mesmo os meus amigos do meu Instagram pessoal me acompanhavam no Despertar Consciente. Foi aí que eu vi que eu tinha que me manter firme nesse propósito de levar esse conhecimento para o mundo. Né? E foi quando eu percebi, pela primeira vez, que finalmente eu tinha encontrado algo que me dava uma real paixão, que é ajudar pessoas. A esta altura do campeonato eu ainda trabalhava na mesma empresa, mas eu já estava bem diferente daquela de 2017. O Theta Healing e os conhecimentos que eu fui adquirindo com as minhas buscas haviam me mudado bastante. Meus finais de semana e feriados eram para aplicar essa técnica em mim, para ler, para assistir palestras, para fazer cursos, para estudar cada vez mais, para que eu pudesse ter sempre mais e mais conteúdo para compartilhar com o mundo. E eu sentia um enorme prazer nisso, até hoje eu sinto. Muita sede de autoconhecimento, muita sede de aprender. Festas já não faziam mais nenhum sentido para mim. Minhas amizades acabaram mudando. Eu já era caseira e nesse período eu me tornei ainda mais caseira. A cada mês que passava, eu me libertava de mais e mais coisas. Começava a encontrar uma leveza, uma paz interior que eu nunca antes tinha sentido. O amor pelo trabalho de Despertar Consciente só aumentava. Foi quando, em outubro de 2018, eu decidi que eu ia abandonar a profissão farmacêutica para me dedicar exclusivamente ao meu propósito e à minha missão. Ao longo dos meses da convivência com os seguidores, eu sempre percebi que existia uma enorme dificuldade das pessoas em buscar o autoconhecimento e o conhecimento necessário para possibilitá-las viver com menos sofrimento. Eu vi que não deveria ser assim. A gente vive na era da informação e da tecnologia e ainda assim as pessoas tinham tantas dificuldades de estar buscando isso, de saber o que é isso e de saber qual o caminho que elas precisavam trilhar para conseguir essa vida que eu estava conseguindo a cada dia. Eu relutei por muito tempo para decidir fazer algo mais eficaz para ajudar a resolver esse problema. Foram mais de 8 meses. Por várias vezes, eu chorava só de pensar nesse novo passo que eu tinha que dar. Mas eu vi que era necessário. Eu precisava dar esse passo, eu precisava tomar um outro rumo. Se eu quisesse realmente atingir mais pessoas, eu precisava partir para outras formas de levar esse conhecimento. Só que eu tinha um medo gigante. Eu tinha pavor de gravar vídeos e de fazer filmagens. Eu não conseguia me imaginar diante de uma câmera falando para milhares de pessoas. Isso me assustava, me causava um desespero profundo. Foi quando aconteceu algo assim que para mim foi muito importante. No final do ano passado, né, no Réveillon de 2018 para 2019, eu estive participando de um retiro espiritual de muito autoconhecimento. E quando eu voltei desse retiro, no dia 5 de janeiro de 2019, eu estava decidida que eu ia fazer a minha primeira aula ao vivo e começar a me colocar diante desses meus maiores medos. Eu decidi enfrentar esse bicho-papão que por meses me assustava e me amedrontava. Foi aí que no dia 10 de janeiro de 2019, há pouco mais de um mês atrás, com muita coragem, eu transmiti a minha primeira aula pelo Facebook e pelo Instagram, que hoje está lá no meu canal no YouTube. O resultado foi acima do que eu esperava, assim, me surpreendeu positivamente. Eu recebi várias mensagens incentivadoras das pessoas que me assistiram, né, que me mostravam uma grande aceitação pelo conteúdo que eu passei. E finalmente eu estava me sentindo confiante para tomar essa decisão de ensinar em larga escala.
e continuar cumprindo essa minha missão de ajudar as pessoas na busca pelo conhecimento, de modo que isso pudesse repercutir nas próprias transformações que cada uma delas iria trilhar. Hoje eu consigo enxergar o mundo de uma forma muito mais leve, com muito mais consciência. Eu sinto verdadeiramente uma paz que talvez há muito tempo eu não sabia o que era. Consigo encontrar uma alegria no que eu faço, consigo encontrar uma alegria na vida. Tenho bastante motivação para viver. Eu joguei fora boa parte do sofrimento que por anos me acompanhou. E é por isso que eu decidi estar aqui hoje, passando essa visão de mundo adiante, levando essa transformação que ocorreu em minha vida para a vida de mais e mais pessoas. Porque assim como eu, todos merecem viver uma vida mais feliz e mais abundante.